Eu sou Márcia Médio, vidente sensitiva e clarividente, conforme havia visto, queda de aeronave, terremoto em Istambul agora, com várias vítimas, prédios, não houve vítimas por enquanto, mas teremos, presta bem atenção, que é isso que eu estou detectando, é isso que eu detectei e falei, Ásia, ainda tem movimentos nos Estados Unidos que irão acontecer, tá bom? E agora nós vamos ver aqui na palavra o que está acontecendo. Então eu vejo aqui queda de aeronave ao sul, tá, gente? Ao sul, no Brasil, e teremos naufrágios fortíssimos envolvendo enchentes também, mas naufrágio de barco ao sul. Presta bem atenção, eu não vou poder editar porque eu vou precisar de rapidez nesse sentido. Ao sul, Ásia nesse sentido, e também América do Sul, Brasil e países da América do Sul descendo no mapa. E agora eu venho falar sobre a cabala, gente da saúde. Então eu vou contar um conto, vou contar uma passagem, tá? Uma passagem que Abraão pega e faz um grande evento em sua casa. E segundo Zohar de Shimon Bar, ele fez um evento em sua casa e convidou os reis e príncipes, mas não chamou a Deus. A representação de um mendigo apareceu à sua porta, e essa representação de um mendigo era Satanás. E Satanás, vendo, foi induzido a falar para as pessoas que estavam ali naquele lugar, que Sara teria um filho. E esse filho, ele fez o propósito do seu filho, mostrando o seu filho a todos, mas ele não convida um humilde, um pobre para cear na sua casa. E enquanto isso havia várias comidas e várias bebidas, e só pessoas de alto escalão. Satanás, então, Sara se ri porque da tamanha idade, Abraão foi tomado pelos anjos do Senhor, o anjo da anunciação, e disse nas 50 portas do Zohar de Shimon Bar, que é os 7 céus, que ela teria um filho. E esse filho seria Isaac. E Sara se riu. Satanás estava enfurecido, porque ele foi o acusador. Não tinha ninguém ali para salvar um pobre humilde, dar um prato de comida. Então ele usa aquelas pessoas todas em aquele momento para acusar Sara e dizer que Sara estava ali e que ela zombava de Deus, do próprio Elohim, entregando assim Sara na sua humildade, mas na sua inocência, ao próprio Deus. Com isso, Deus ficou tremendamente irado e pediu a imolação. Assim que Isaac nasceu, pediram a imolação viva de Isaac, seu único filho. Sara então amamenta todos naquele lugar e assim acontecem as profecias. Mas nós também temos um grande profeta, que foi Eliseu. Um homem de um lugar procura Eliseu para curar sua doença. Segundo Tanar, segundo Torá, a doença é um mal físico do espírito, ou seja, há uma maldição. Hoje nós temos o cancro, mas existia a lepra naquele tempo. Então quem estava com lepra estava com uma maldição, era previsto como uma maldição. E um homem rico que não era hebreu um cananeu procurou Eliseu. E Eliseu disse: vá no Jordão, o rio, e tome 7 banhos seguidos. Um rio coberto de sal. Me traga 2 pombas, porque naquele tempo o sacrifício dentro do templo era importante. E essa transfiguração fez com que o homem ficasse curado. Uma coisa tão simples. E o cananeu tinha feito milhões de feitiços egípcios e imolação a diversos deuses, sapos e rãs, mas era somente o utensílio de 2 pombas. Feito isso, ele se libertou e ficou curado. E agradeceu a Eliseu. Então nós entendemos que a árvore da Cabalá nos ensina que a saúde do corpo, dos 7 planos abaixo, tirando as 3 sefirate de cima,
é importantíssima. Então, essas energias precisam estar em comum acordo com Deus e comum acordo com o nosso próprio corpo. As mazelas espirituais, segundo o Torá, elas são mentais, elas são da própria mente e do próprio desenvolvimento espiritual. Então, aonde está o sofrimento, está a mazela do corpo, segundo o Torá, nesse tipo de sentido. Então, nós podemos entender que Eliseu sacrificou 2 pombos, um jogou o sangue no outro, libertou o outro, para curar o rapaz da lepra. E diversos outros tipos de cura não conseguiam ser feitos. Mas naquele momento, o Espírito Santo de Deus, os profetas tinham o poder da cura. Assim como Josué tinha o poder de parar o sol. Então, segundo o Torá, todos nós temos o poder da força dos milagres. Só os santos não, todos nós temos. Então, a partir do desenvolvimento, segundo o Rabino Shimon, temos a força de modificar nossa própria estrutura, nosso próprio pensamento e nossa própria árvore de iniciação Kabbalah, adentrando nos 7 portais e dos 7 céus e abrindo as 7 portas do Zohar, para que com isso possamos trazer o equilíbrio ao corpo e ao espírito, segundo as tradições do Torá. Obrigada, eu sou Márcia, médium vidente sensitiva e clarividente.